Fala aí galera, aqui quem fala é o professor Rosanto de História. A gente está aqui para gravar a aula de independência do Brasil, para você entender todo o processo de independência que marcou a história brasileira e pôs um ponto final no período colonial, dando início à segunda fase da história do Brasil, ao Império. Você vai entender aqui que a independência do Brasil é um processo único, exclusivo, porque ele é todo diferente do resto da América. Na verdade, você tem dois processos diferentes na América. Quais são? O Haiti, que vai ser uma independência liderada por ex-escravos, então é chamado de dupla libertação, porque eles acabam com a escravidão e também com a dominação colonial, e o processo brasileiro, que é um processo invertido. Por que invertido? Porque todo mundo aqui na América fica independente lutando contra a metrópole que está lá na Europa. O caso brasileiro é diferente. A nossa independência começa numa revolta lá na Europa contra a família real que está aqui no Brasil. Então vamos relembrar, vamos ver quais são os antecedentes desse processo para entender melhor como ele se desenrola. Os antecedentes, literalmente, começam na Revolução do Porto, quando em 1820 a burguesia da cidade do Porto, lá em Portugal, decide fazer uma revolução e derrubar o governo estabelecido até então, definindo que o rei, o Dom João, deveria voltar imediatamente do Brasil para Portugal e que iria ser feita uma constituição para limitar os poderes dele. Ele assinaria essa Constituição e Portugal viveria um governo de uma monarquia, mas uma monarquia constitucional, onde o rei teria poderes limitados. Era um projeto bem liberal, só que era liberal só para os portugueses, porque era um liberal entre aspas, já que exigia que o Brasil fosse rebaixado à condição de colônia. E aí isso não é legal, né? Porque você vai rebaixar o Brasil à condição de colônia, você vai fazer o Brasil voltar a ser visto como uma colônia. E aí, meu amigão, você tem que pensar assim: a população brasileira sabe disso? Não, não sabe. O Dom João sabia disso? Não, não sabe. Ele está aqui no Brasil. E ele acaba sendo pressionado para ir embora. Por quê? Ele não gostava do Brasil, professor? Gostava. Ele adorava o Brasil. O problema é que não dá para ficar no Brasil e abrir mão do trono português. Por quê? Querendo ou não, o trono português é um trono europeu. O Brasil, meu amigo, é uma colônia. Mesmo independente, é um peso diferente você governar o Império Português a você governar o Brasil. Então ele tinha que pensar não nele, mas na família e na linhagem dele. Então ele vai projetar uma volta. Ele vai voltar, mas vai voltar todo mundo? Será? Não vai voltar todo mundo. Como não vai voltar todo mundo? O Dom Pedro, o filho dele, o mais velho, decide falar: eu não vou, pai. Dom Pedro já era um homem casado, tinha casado. Olha aqui o Dom Pedro, esse rapaz aqui todo cheio de medalha, condecorado. Tinha casado com essa moça aqui, ó, a Leopoldina, uma princesa austríaca que foi trazida para cá para casar com ele. Já tinha até uma família constituída aqui, filho. Então ele falou assim: ó, pai, desculpa, eu não vou. Eu não vou porque eu não quero ir. Eu já sou um homem feito, tenho minha família, então faz assim. Vai você, que é o rei, eles estão mandando o rei voltar, então vai você, volte você, e eu fico como regente aqui no Brasil. Eu vou ser o príncipe regente, eu vou coordenar o Brasil enquanto você estiver em Portugal. Aí você vê o que está acontecendo em Portugal, vê lá como está a situação e qualquer coisa, você me avisa. Bom, o Dom João não confiava muito no Pedro, porque o Pedro até então nunca tinha tido uma postura de homem responsável, de estadista. Ele cresceu solto no Rio de Janeiro. Ele veio para cá, para o Brasil, pré-adolescente. E no tempo que ele ficou no Rio de Janeiro, ele ficou livre, leve e solto. Esse cara cresceu na farra, na bebedeira, na bagunça. Vivia metido com amante, em bares, em orgias. Ele não tinha uma imagem muito das confiáveis. E o pai dele, Dom João, sabia disso. Tanto que antes de ir embora procurou um outro cara, um representante da elite aqui brasileira, da elite agrária, esse último senhor aqui, ó, essa última tela, o senhor José Bonifácio de Andrada e Silva. O José Bonifácio de Andrada, ele era um cara da elite brasileira, sempre esteve muito próximo da família real desde a chegada deles. E quando esse cara aqui no Brasil foi procurado pelo Dom João, o Dom João falou assim: ó, eu tô indo embora, a situação é essa, eu tenho que ir, mas meu filho quer ficar. E meu filho nunca foi um estadista. Então, Bonifácio, eu confio que você possa dar uma coordenada, dar um suporte para ele, para que ele possa direcionar esse processo desse momento da melhor maneira possível. Dizem que antes de ir embora, o Dom João chamou o Dom Pedro e falou o seguinte: presta atenção, Pedro, a gente nunca teve uma conversa direito de pai para filho.
Mas presta atenção no que eu vou te falar agora. Se for para deixar o Brasil independente, que seja na sua mão, que é meu filho e há de me respeitar como pai, do que na mão de um aventureiro qualquer. Ou seja, o Dom João já estava meio que entendendo que ele indo embora e o Pedro ficando, o processo de separação seria inevitável. Mas não confiava muito no Pedro, foi falar com Bonifácio. E aí os eventos acontecem, a família real vai embora, o Dom Pedro fica no Brasil, e quando ele fica no Brasil, aparentemente nada vai mudar aqui. Só que quando o pai dele chegou lá em Portugal, o que aconteceu? O Congresso português, o Congresso, na verdade, as câmaras portuguesas eram chamadas de cortes. As cortes portuguesas foram receber a família real e quando contaram perceberam que estava faltando um. E não era um qualquer, era o um. E aí perguntaram pro João, cadê seu filho? Ele falou, meu filho não veio, ele ficou no Brasil. Ele falou, como ele ficou no Brasil? Ele falou, ficou no Brasil, vocês mandaram voltar o rei sou eu tô de volta. Meu filho não é o rei, ele ficou e acabou. Bom, os caras então decidiram fazer o quê? Vamos mandar uma carta para ele falando então que ele tem que voltar, que ele não pode ficar, que ele tem que voltar porque ele tem que ser educado nos costumes europeus. Ele não teve os costumes europeus, então ele tem que vir para cá de qualquer jeito. Tá bom, manda uma carta para ele então. E essa carta foi enviada para o Brasil. E a carta chegou aqui no Brasil no começo de 1822. Quando essa carta chega aqui, o Dom Pedro pega a carta, lê a carta, e a carta está lá muito educada, falando, olha, você tem que voltar, é importante que você volte para aprender os costumes da Europa, você cresceu no Brasil e você não tem noção do que é ser rei na Europa, então volta imediatamente, por favor. Os navios que estão no Brasil estão à sua espera, arrume suas coisas da sua família e regresse imediatamente. Ele não queria voltar, foi procurar o Zé Bonifácio. E aí perguntando para o Zé Bonifácio, e aí Bonifácio, o que eu posso fazer? E o Bonifácio vai falar com ele e fala, bom, o que você pode fazer? Você quer voltar? Ele falou, não. Ele falou, então fica. Ele falou, mas eu não sei se dá para ficar, porque eu não sei se o povo gosta de mim. Eu não sei se o povo apoiaria uma medida dessa. E o Bonifácio, o povo gosta de você. O povo não gosta quando você faz, literalmente, quando você age como um garoto, como um irresponsável, como um moleque. Se você está literalmente calmo, se você está controlado, se você está fazendo um governo aceitável, nem estou falando bom, aceitável, o povo não tem por que reclamar de você. Mas vamos fazer assim para tirar essa dúvida. Eu vou espalhar pelo centro do Rio de Janeiro a notícia que você está pensando em ir embora. Vamos ver a reação das pessoas. Se as pessoas ficarem felizes, acho melhor você ir embora mesmo. Ele falou, tá bom. E aí o Bonifácio espalhou essa notícia, e a notícia foi espalhada falando que o Dom Pedro deveria voltar porque ele não estava se sentindo bem no Brasil. A população de cara falou assim, pô, legal, ele é um irresponsável, não muda nada pra gente. E aí os caras vão refletir melhor e falar, peraí, se ele voltar, quem da família real tá aqui? Ninguém. O que significa o fim da liberdade comercial, ou seja, seria o retrocesso do Brasil à condição de colônia, fechamento dos portos, fim do comércio. E aí isso não agradava ninguém. E aí a população vai falar, como ninguém gosta desse cara? Todo mundo gosta dele. E aí eles vão fazer um abaixo assinado com mais de 5.000 assinaturas e vão levar para frente do Palácio Real para entregar para o Dom Pedro, aclamando ele. Ele ficou comovido nesse dia. Dizem que ele estava reunido com o presidente do Senado brasileiro, com Zé Bonifácio, ele, e aí ele começa a ouvir uma gritaria do lado de fora, que ele vai para a sacada dele e tá lá a galera, fica Pedro, nós te amamos. Que ele ficou comovido, voltou para dentro, falou com o Bonifácio e ele falou, bom, o que eu faço agora? E o Bonifácio faz o que você tem que fazer. Você não queria ficar? O povo não quer que você fique aqui? Então, tá aí, ó. E que aí ele foi para a sacada dele e foi o famoso dia do fico. Separa o bem de todos, felicidade geral da nação. Estou pronto. Diga ao povo que eu fico. Quando ele fala isso, no dia 9 de janeiro de 1822, tecnicamente ele está deixando claro que ele não respeita mais as ordens do Congresso português. Ele está falando que ele não vai voltar, mesmo a pedido do Congresso. E aí ele vai avisar os marinheiros que estavam aqui para levar ele de volta que ele não ia voltar. Olha só essa tela aqui, ó. Dá uma olhadinha. Olha só, olha o Pedro aqui, ó. Olha o Zé Bonifácio aqui, ó. E aí olha só, ele apontando para os portugueses fiéis à coroa portuguesa, à corte portuguesa, ó. Vá, ó, volta, pode ir embora. E avisa lá em Portugal que a partir de agora qualquer decreto português só vai valer no Brasil se eu permitir que isso aconteça. Foi o chamado cumpra-se. Ele determinou o cumpra-se. Ou seja, qualquer decreto de Portugal só valeria aqui se ele falasse que ia valer. Ele está se colocando acima do Congresso português.
Isso é basicamente um decreto de independência. Isso vai ser muito mal recebido em Portugal. Quando esses marinheiros voltam e contam o que aconteceu, o Congresso português fica furioso. Furioso. E o Dom Pedro sabe que ele deu uma exagerada. Tanto que ele manda deputados brasileiros para o Congresso português para tentar explicar a seguinte situação. Não é que eu quero ficar independente e mandar no Brasil, mas eu quero ser o regente do Brasil e coordenar o Brasil de acordo com as determinações portuguesas. Ele tentou meio que colocar panos quentes ali. Só que os deputados brasileiros vão chegar lá nas Cortes de Lisboa, e aí é o nome dessa tela aqui, ó, as Cortes de Lisboa, e eles não vão nem conseguir falar. Olha só os brasileiros aqui de casaca marrom tentando falar e os portugueses de casaca azul todos apontando para fora, do tipo, sai, mano, vai embora, você nem devia estar aqui, pode ir embora, de volta pro Brasil, avisa lá que vocês não são deputados coisa nenhuma, porque vocês são colônia e é assim que vocês vão ser tratados. Quando os deputados voltam pro Brasil, eles vão falar pro Dom Pedro, falar, Dom Pedro, o negócio já era, não tem mais acordo, agora só tem dois caminhos, ou você volta para Portugal literalmente humilhado, com o rabo entre as pernas, ou você decreta o Brasil independente e governa o Brasil. Ele foi procurar de novo Bonifácio e o Bonifácio falou: bom, então você sabe qual o caminho que você tem que tomar. Ele falou: ah, mas eu não sei se o povo brasileiro me apoia. E o Bonifácio: pô, de novo isso? Tá com problema de autoestima, rapaz? Relaxa. Vamos fazer o seguinte: eu vou marcar uma reunião numa fazenda que eu tenho em São Paulo e a gente vai para lá. E eu vou estar em São Paulo, eu chamo a elite paulista e a elite mineira e você vai para lá também. E aí você vai para lá também e lá a gente discute o apoio a um processo de independência. Você vai ver como o Brasil está com você. E aí você já começa a enxergar qual era a visão que se tinha politicamente na época do que era o Brasil. Olha só, era os cariocas, os paulistas e os mineiros, a gente se reúne, vai estar todo mundo com você e o Brasil está com você. E o resto do país foi ignorado nessa discussão. Mas, segue. A reunião foi marcada para setembro, e aí tudo bem. Reunião marcada, o Dom Pedro sabia a data que ele tinha que estar lá, e vida que segue. Ele avisou no Rio de Janeiro a mulher dele, a Leopoldina, falou: olha, eu tenho uma reunião marcada lá com o Bonifácio em São Paulo, com a elite paulista e a elite mineira. Eu estou indo para lá, eu vou com calma, porque eu não tenho pressa. E aí eu vou preocupado que possa chegar uma carta de Portugal, que essa carta que chegue de Portugal possa vir falar coisas muito graves. Então, se essa carta de Portugal chegar, se a carta das cortes portuguesas chegar e eu não estiver aqui, você, Leopoldina, tem o direito de abrir essa carta e mandar ela para mim. Com urgência. Se você julgar que ela é muito importante, manda ela para mim. E a Leopoldina falou: tudo bem. E aí o Dom Pedro saiu de lá. Ele saiu de lá e aí a gente vai imaginar aquela famosa tela que está no imaginário, basicamente de todo mundo que já estudou a Independência do Brasil, que é a tela do Pedro Américo, Independência ou Morte. Mas essa cena é ultra falsa. E vamos explicar por quê. Deixa eu te explicar o que está acontecendo. O Dom Pedro sai do Rio, vai pelo litoral até Santos. De Santos ele subiria a serra para São Paulo. E em Santos ele, um dia antes de subir a serra, ficou ali com um banquete oferecido a ele e ficou hospedado na casa de uma marquesa, a Marquesa de Santos, a dona Domitila. Não era uma marquesa qualquer, essa era a amante número um dele. A dona Domitila era a amante número um dele. A mulher que... Essa era a amante um mesmo, todo mundo sabia. Eles fingiam que ninguém sabia, mas todo mundo, o Brasil inteiro sabia desse caso. Tá? Ele tinha diversas amantes, mas a dona Domitila era a preferida. E aí, já que ele estava passando por Santos, não custava nada ele e ela se encontrarem. E aí ela ofereceu um banquete oficial em homenagem do príncipe regente. O caso deles era tão tórrido, que eles chegavam a trocar cartas e nas cartas eles mandavam presentinhos um pro outro. Presentinho do estilo pelo pubiano. Imagina, naquela época não tinha nada como a tecnologia de hoje, né? Olha, manda uma foto mais erótica. Não existia manda nudes. Então, era assim, você tinha que escrever falando coisas que levariam o outro a ficar muito empolgado. E dizem que eles mandavam um pro outro pelos pubianos para ter lembrança das relações, dos últimos momentos. Essas cartas, você pode até ver parte delas nesse livro aqui, ó. Cartas de Titília e Demonão. Por que cartas de Titília e Demonão? Titília é como ele chamava ela, né? O diminutivo do Amitila, daí Titília. Ela chamava ele de Demonão ou Foguinho. Então, para não ficar muito descarada essa relação deles, ela fez um banquete oficial. Como ele ia ter que dormir ali no litoral, ela falou: ó, eu vou oferecer um banquete. Quando era um visitante, alguém de outra cidade, normalmente quando você oferecia um jantar, você também oferecia o pernoite. E assim ela estava tendo uma desculpa oficial dele dormir na casa dela. Chamou toda a nobreza do litoral paulista, todo mundo foi, e perguntou para o convidado o que ele queria comer. Ah,
Obviamente ela sabia muito bem dos gostos dele, mas oficialmente ela pergunta tudo dentro do trâmite legal. E aí ele fala assim: eu gostaria de comer uma mariscada, uma sopa de mariscos. E ela prepara uma sopa de mariscos para ele. Ele se esbalda na mariscada, vai comer a mariscada a noite inteira. Durante a noite, na verdade, não tem muito sono, né? Porque aproveitou os momentos com a amante. E no outro dia de manhãzinha ele vai partir com a comitiva dele subindo a serra para São Paulo. Não se subia a serra a cavalo. Cavalo era um animal que quase não existia no Brasil. Os poucos que existiam você não colocava em serra com medo de machucar o animal e ter que sacrificar. Era muito raro ter cavalo e você não usava nesse tipo de travessia, você usava a mula. Então ele subiria a serra de Santos para São Paulo de mula. E aí, amigo, a tela já está errada aí, né? Olha a quantidade de cavalo. Mas a gente já faz uma análise dessa tela melhor. E aí ele vem subindo a serra. A comitiva dele ali não passava, assim, de uma dezena de pessoas. Se estourando muito tivesse ele mais 9, já é um número muito estimado. E ele vem subindo a serra. Só que aquela mariscada foi batendo mal no estômago dele, no intestino, e fez ele passar mal. E aí ele começou a ter um ataque de disenteria. E ele subiu a serra inteira com dor de barriga e cólica intestinal. Até que ele chegou no Planalto Paulista, ele chegando literalmente, descendo ali no caminho que vem do litoral de São Paulo, litoral sul de São Paulo, para a cidade de São Paulo. Ele chegou num decidão que tinha, levando ali onde hoje é o bairro do Ipiranga, e encontrou um córrego, tá? O córrego do Ipiranga. Quando ele viu aquele riachinho, aquele córrego, ele falou: meu, eu vou me limpar, eu vou me aciar, porque eu estou vindo numa viagem muito desgastante, essa cólica intestinal, essa disenteria está matando a minha figura, eu preciso chegar na fazenda com cara de imperador, eu preciso estar imponente, então eu preciso estar limpo. Ele foi se aciar na beira do córrego. Para a história aí, ele e uma comitiva de no máximo 9 caras junto, todos em mulas na beira de um córrego que não era nada, porque na época o Ipiranga nem fazia parte de São Paulo. O Ipiranga era literalmente um trecho da estrada que ligava São Paulo a Santos. Para a história aí. Enquanto ele está aí, nesse trajeto de sair do Rio e ir para Santos e Santos para São Paulo, chegou a carta que tinha que chegar lá de Portugal na mão da mulher dele. A Leopoldina leu a carta e entendeu que a carta era importante. A carta dizia mais ou menos assim: Dom Pedro, você vai voltar agora porque você não é um homem formado o suficiente para duvidar das ordens portuguesas, para desafiar as cortes portuguesas. A carta só faltava chamar ele de moleque. A Leopoldina entendeu que a carta era séria e decidiu mandá-la direto para São Paulo. Só que ela escreveu um bilhete anexado e colocou assim: meu marido, o fruto está maduro, colha-o antes que apodreça. E ela mandou essa carta assim para o Dom Pedro justamente para falar: ó, é agora, a hora da independência é agora, não deixa passar. Só que olha como ela era inteligente, olha como a Leopoldina era uma mulher preparada, olha como metaforicamente ela disfarça a mensagem. Meu marido, o fruto está maduro, colha-o antes que apodreça. Ela sabia que se tivesse um movimento e ele fracassasse, se uma carta que ela enviou, um bilhete desse, tivesse escrito lá, ó, faça a independência, ela ia ser vista como traidora. Para não correr esse risco, ela escreveu de forma metafórica. Anexou a carta que veio de Portugal e enviou pelo mensageiro para São Paulo. A carta chegou na fazenda do Bonifácio, porque o mensageiro veio direto pela serra e ele cortou o caminho por dentro do terreno. Já o Dom Pedro veio com toda a calma do mundo pelo litoral. Resultado: a carta chega na fazenda do Bonifácio, que ainda não tem o Dom Pedro ali. Ele entende a gravidade daquilo, escreve mais uma folha, anexa ao bilhete da Leopoldina e a carta portuguesa e manda o mensageiro descer rumo a Santos. Por quê? Porque se o mensageiro fosse rumo a Santos e não saísse da estrada, não teria como não encontrar o Dom Pedro. Só tinha um caminho São Paulo-Santos. E se ele seguisse nesse caminho, o Dom Pedro vinha subindo nesse caminho, eles iam se encontrar. E aonde o mensageiro encontrou o Dom Pedro? Às margens do Riacho do Ipiranga. Entregou as cartas para ele, ele leu aquilo, ficou indignado. Dizem os locais, os presentes, que ele subiu na mula dele, que ele olhou para a comitiva dele e falou o seguinte: chega, a partir de agora estão rompidos os laços entre Brasil e Portugal. Independência ou morte. Essa foi a independência do Brasil, uma independência feita às margens de um riacho, no meio do nada, na frente de no máximo 10 caras. Essa é a nossa independência. Todo mundo ali em cima de mulas, no meio do nada. E aí você olha esse quadro e fala, pessoal, então essa tela tá toda errada. Tá completamente errada. Essa tela tá completamente errada por quê? Porque ela não é literalmente uma tela fiel ao fato. Ela foi feita por um pintor chamado Pedro Américo, que vai pintar no final do século XIX. Olha a independência do Brasil,
1822. Ele vai pintar isso lá no final do século XIX. Ele vai ser literalmente contratado para pintar isso nos anos 80 do século XIX. Por quê? Porque essa tela foi encomendada para ficar aqui em São Paulo, tá? Num museu aqui, ó, onde a tela está mostrando, exatamente no bairro do Ipiranga. Estava sendo construído um palácio que inicialmente ninguém sabia para que serviria, se seria um museu ou uma escola, e foi contratado um arquiteto italiano, Bezzi, para fazer esse palácio. E aí, durante muitos anos, isso foi chamado inclusive de Palácio de Bezzi, o que hoje é chamado de Museu do Ipiranga. E aí, nesse cenário da tela aí, onde era o Ipiranga, na época não tinha nada, estava sendo construído literalmente essa grande construção. E você colocaria ali esse quadro, uma tela enorme de 6 por 9. Então como é que você faz? O Pedro Américo tinha que pintar a glória do Dom Pedro I. O Dom Pedro II está encomendando o quadro. E não tem glória a independência do Brasil. Então o que ele vai fazer? Para não ter problema, para não ter dor de cabeça, ele vai se inspirar em alguém. Ele fala para o Dom Pedro II, fala, ó, eu vou pintar uma coisa que não existiu então, mas vai ser glorioso. E ele vai se inspirar no Napoleão. Ele vai se inspirar no Napoleão, que literalmente tinha feito uma campanha militar muito real na Europa e tinha sido pintado por vários artistas. Um deles, um cara chamado Ernest Mensonnier, que pintou uma batalha, a Batalha de Friedland. Depois você pode procurar aí no YouTube, Batalha de Friedland, Ernest Mensonnier. E aí você vai ver que a estética do quadro dele é muito parecida com a estética do quadro do Pedro Américo. O Napoleão vai estar aqui num lugar mais alto, numa espécie de elevação na tela, e os soldados dele vão estar em forma semicircular ao redor dele. A estética é muito parecida. Claro, o Pedro Américo se inspira no Mensonnier, tudo bem? E aí dentro desse quadro, olha quanto erro. Olha a quantidade de cavalo aqui. Olha só, os soldados brasileiros todos fardados. Essa farda só vai começar a ser usada no Império Brasileiro pós-proclamação da independência. Não dá no momento da independência os caras já estarem com ela. Todo mundo a cavalo. Eu acabei de falar que a comitiva estava no meio do nada com no máximo 10 caras. Só esse número de pessoas aqui a cavalo já estaria errado. Imagina todo o exército. Isso não existe. Ele também pinta aqui no canto, tá? O ciclo econômico do estado de São Paulo, os produtos importantes para a economia de São Paulo. Ele faz isso porque o quadro ia ficar numa construção aqui em São Paulo, construção que estava sendo bancada pelos cafeicultores de São Paulo. Daí ele faz referência aqui, ó, ao pau-brasil lá no começo da colônia, da exploração do Brasil. Olha só, o pau-brasil sendo puxado num carro de boi. Aqui ele faz referência a um bandeirante, ó, montado num cavalo indo para o interior. E aqui no cantinho, lá no fundo, ele faz referência a um cara levando mula e o café. Ou seja, era a primeira forma de transporte do café no lombo de mula. Então ele está fazendo uma referência à economia paulista aqui. Você tem essa casa que na época da construção do quadro, na época da pintura, ela existia realmente. E provavelmente o Pedro Américo foi até o Ipiranga para ver ali qual era o cenário que ele ia pintar. Só que essa casa é datada, a construção dela, durante a regência, que só começou em 1831. Então na época da proclamação da independência ela não estava aí. Tem mais. Já que ele está mentindo, ele pensou assim, bom, já que eu estou mentindo mesmo, eu vou mostrar de onde estou me inspirando. E ele pinta o Napoleão no nosso quadro de independência. Olha aqui perto da casinha, dá uma olhadinha aqui, ó. Olha aqui, ó. Cavalo acinzentado, calça branca, casaca azul, chapéu atravessado. Esse era o Napoleão. É o Napoleão e aqui ele tem literalmente um cara montando a cavalo, olhando para ele, olha só. Olhando para baixo, como quem diz, olha, eu estou me inspirando nele. É dele essa história. Então ele faz um quadro que é todo falso e que virou símbolo da independência brasileira. A nossa independência mal tem confronto. Portugal não manda tropas para cá para lutar com o Brasil. E aí ele vai até a fazenda do Bonifácio, avisa que decretou a independência, depois sai de lá e volta para o Rio de Janeiro, manda carta para todas as províncias brasileiras avisando que a partir de agora quem manda no país é ele. Você vai ter, tá, no Brasil alguns confrontos localizados, conflitos mesmo, na Bahia, no Pará, no Maranhão e no Piauí e na Cisplatina. Por que nesses 5 lugares? Bom, a Cisplatina dá para entender, era uma área que nem era realmente de colônia portuguesa, falavam espanhol, né? Então o Brasil tinha invadido na época do Dom João, então eles tentaram se separar aqui. Não vai dar certo, mas daqui a pouquinho no primeiro reinado eles vão embora do Brasil. Na Guerra da Cisplatina vai nascer o Uruguai. O Pará, o Maranhão e o Piauí tinham muitos comerciantes portugueses. Esses caras preferiam ficar literalmente a comando português, porque eles falavam que era uma independência que estava sendo feita pela turma do Sudeste e que eles não iam levar nada com isso, que eles iam continuar abandonados lá. Então que eles preferiam ter vínculo com Portugal, que era mais lucrativo para eles.
E na Bahia você também vai ter confronto localizado, porque você tinha muito português localizado na região. Antiga capital, muita gente estava ali, muitos portugueses. Então, onde você tinha muito português no Brasil, você teve confronto mais específico. Na Bahia foi o confronto mais longo, mais duradouro. Ele começa aí na Declaração de Independência, ele vai até o dia 2 de julho de 23. Tá? E ele tem uma figura especial na Bahia. A primeira heroína do Brasil, essa mocinha aqui, ó, Maria Quitéria. A Maria Quitéria tem uma história meio Mulan. Dizem que ela roubou a farda de um soldado, se fingiu de homem inicialmente para poder lutar e depois acabaram descobrindo que ela era mulher e aí deixaram ela lutar. Ela foi a primeira heroína porque ela lutou pela independência do Brasil. Tanto que 2 de julho na Bahia é feriado, feriado de Maria Quitéria. Os conflitos localizados vão sendo literalmente apaziguados e aí o Dom Pedro vai ser aclamado como imperador. Aqui ó, no Campo de Santana, no Rio de Janeiro, ele sendo aclamado pela população imperador do Brasil. Aqui do lado dele, a mulher dele é Leopoldina, tá? Aqui a filha mais velha dele, a Maria da Glória. Todo mundo aqui aclamando o nosso novo imperador. O Brasil agora põe um ponto final na fase colonial, começa agora o Império Brasileiro. Mas isso é assunto para uma outra aula, beleza? Espero ter sido claro. Um grande abraço, até mais.